Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafinha dos Dados e eu estou aqui para transformar você num profissional disputado pelo mercado usando ciência de dados. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão hoje? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre Boxplot, essas caixinhas aqui. Muito provavelmente muitos de vocês já devem ter visto isso ou em algum artigo científico, ou em algum estudo, alguma análise que alguém fez, ou mesmo se não tiver visto, tudo bem. Isso aqui é um tipo de gráfico que é muito comum se fazer em estudos para se entender variáveis, entender relações de variáveis, entender um pouquinho melhor distribuição de várias variáveis ao mesmo tempo, diferença de grupos teste e controle, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Então é um gráfico super comum das pessoas usarem, de se ver, mas eu noto que nem todo mundo entende profundamente o que ele significa. As pessoas olham ali, tá diferente e tal, beleza, mas as grandezas, o jeito que ele é calculado, nem sempre é muito claro. É um conceito de estatística super famoso, é super comum em estatística, aparece um monte em ciência de dados, aparece tanto na análise preliminar que a gente faz das variáveis, como nos estudos para entender se o modelo está bom, para validação do modelo, mostrar para o cliente que aquele seu modelo é bom, é confiável, que faz sentido. Então esse é um tipo de visualização de dados super comum. Esse vídeo aqui ele vai ser de uma série de vídeos que a gente vai fazer só sobre visualização de dados. Então a gente vai falar cada vídeo desses sobre um tipo de gráfico, um tipo de visualização nova, como que a gente pode trabalhar essa visualização para entender os nossos dados. De vez em quando vai ter um problema aplicado para a gente entender como que a gente consegue interpretar algo desse problema a partir de uma série de gráficos. Então vai ser uma série nova aqui do canal, espero que vocês gostem dessa série. Mas vamos lá. Aqui tem esse gráfico inicial aqui do Boxplot, que a gente tem aqui 4 caixinhas e a gente vê que elas são diferentes. Essa está um pouquinho mais para baixo, essa aqui é um pouquinho mais fininha, essa é um pouco mais alta, essa aqui é um pouco mais baixa e tem um monte dessa bolinha preta aqui que sobe até lá em cima, mas todos eles estão compartilhando uma mesma escala aqui, de menos 10 a 60. O que é isso? O que significa esse monte de caixinhas? Vou mostrar para vocês. Eu já falei em algum outro vídeo do canal sobre distribuição de probabilidade, histogramas e tal. Então, como funciona? Eu tenho aqui uma certa variável, que eu chamei aqui de x1. Deixa eu ver se está rodado, se eu consigo mostrar isso aqui para vocês aqui. É um vetor de números. É uma listona bem grandona. Eu tenho aqui 100 mil elementos de números. Então, eu posso colocar aqui no formato de tabela, que a gente está mais acostumado. Aqui, ó. É um listão de números. Menos 0,68, menos 1,8, 1,01 e assim sucessivamente. Isso aqui você poderia pensar, esses números, são uma variável do seu cliente. Poderiam ser idade, seriam valores inteiros, pode ser a renda, pode ser uma dessas variáveis depois de alguma transformação, para elas ficarem ali entre menos 1 e 1, é uma coisa que é comum ser feita em ciência de dados para o modelo aprender um pouco melhor. Mas no fundo, qualquer variável que a gente for tratar aqui vai ser uma lista de números. Eu tenho 100 mil clientes e eu coletei uma característica deles. Pressão sanguínea, temperatura, altura, idade, renda, estado civil, aí seria uma coisa categórica, valeria 1, 2 ou 3, alguma coisa assim. Anos de estudo, tempo de relacionamento com a empresa. Cada uma dessas possíveis variáveis, das possíveis formas de eu descrever o meu cliente, de eu aprender algo sobre ele, vão ser uma lista de números. Eu posso pegar essa lista de números e fazer, que nem eu fiz aqui embaixo, um histograma. O que é isso? Eu estou pegando cada possível valor, cada pequena intervalinho aí de valores, todo mundo que tem esse número, essa variável aqui, entre 0 e meio. Soma todo mundo. Vai ficar uma barrona aqui. Todo mundo que tem entre meio e ponto 1. Fica outra barrona aqui. Soma todo mundo que tem isso. E eu vou fazendo isso para toda a galera. Mas por que esse número é 0.4? Porque eu fiz essa soma para todo mundo, deu ali 100 mil. Até posso mostrar como ficaria aqui. Não se preocupem com o código agora. Agora eu quero mostrar para vocês muito o conceito do Boxplot, tá? Para vocês entenderem os conceitos, como ele é construído, qual a ideia por trás.
Mas em seguida, na segunda parte desse vídeo, eu vou mostrar para vocês, de fato, como fazer o código do Boxplot, tá? O que significam essas coisas e como construir isso em código mesmo, para vocês também poderem fazer nas suas variáveis, nos seus exemplos, nos seus dados. Mas nessa primeira parte aqui, fica comigo mais nos gráficos para entender o que a gente está falando aqui, beleza? Na segunda parte eu vou mostrar como a gente faz isso. Então aqui eu vou só fazer uma figura rapidinha. Vou botar um ponto e vírgula para não ver esse final. Aqui, ó. Isso aqui é uma contagem. Vou botar mais um parâmetro para ficar mais parecido. 0,85. Aí fica mais parecido com esse de baixo aqui. Então isso é uma contagem. Eu peguei todo mundo que tem entre 0 e meio. Soma todo mundo. Ah, tem 3 mil e poucas pessoas. Entre meio e ponto 1. Tem também 3 mil e poucas. Todo mundo tem entre 2 e 2.1. Ah, aqui tem só umas 500 pessoas. E fiz isso para todo mundo. Aqui, esse eixo Y que vocês estão vendo, que aqui é 3.500, né? Tá pequenininho, mas aqui em cima é 3.500, é essa contagem de pessoas. Quantas pessoas eu tenho ao todo com essa faixinha de valores na minha variável. Só que é comum, é muito mais fácil da gente interpretar vendo isso como uma distribuição de probabilidade. O que é isso? Eu simplesmente pego esse histograma e divido pelo total de pessoas, de forma que a área total, somar a área de todas as barrinhas que a gente tem aqui, vai dar 1, dá 100%. E aí cada área que eu olho vai ser a probabilidade das pessoas terem a variável naquele intervalo. Hoje eu não vou falar aqui muito de probabilidade, mas só para vocês entenderem por que essa variável aqui está indo até 0.4. Eu simplesmente fiz esse histograma e dividi por 100 mil. Dividi pelo total de pessoas. Então aí fica essa figurinha aqui embaixo, que vai até o 0.4. Vira decimal essas escalas. Viram frações. E o que é o histograma que a gente está vendo aqui? Essa caixinha, que é essa mesma caixinha que a gente viu aqui. No caso que a gente está vendo é essa caixinha 1, exatamente ela, só que a gente está vendo ela de lado aqui. Você vê que ela tem uma caixinha, tem uma linha amarela aqui no meio, tem esses bigodões aqui, ó, até a ponta, e depois tem um monte de bolinha, um monte de caspa pulando do bigode. O que são essas coisas? O que significam essas coisas? Essa faixinha aqui do meio, a gente começa por ela, essa faixinha amarela. O que é isso? É o que a gente chama de mediana. Ah, a média é a mesma coisa? Quase um pouco diferente. A mediana não é a média. Mediana é o ponto em que metade das pessoas tem mais do que isso. Então aqui no caso, 50% da minha base tem valores maiores do que zero para essa variável e 50% tem valores menores do que zero. Renda maior do que zero e renda menor do que zero. Você poderia pensar, só para ficar uma coisa um pouco mais palpável. Renda menor do que zero, o cara tem dívida. Poderia supor isso. E como que eu acho esse valor? Eu vou pegar todo o meu grupo de pessoas, ali meu X1, vou pegar até a tabela que a gente viu aqui. Tem aqui esse listão de pessoas. E eu vou ordenar essa lista. Vou colocar todo mundo segundo essa variável, do menor para o maior. Como que eu faço isso? Sort. Ponto sort velhos. E o nome da minha coluna aqui, que é 0. Está aqui na ordem. Primeiro cara tem valor menos 4.24, segundo menos 3.95, menos 3.88 e assim por diante. Qual que é a minha mediana? O cara que fica no meio dessa fila. Então é como se fosse uma fila de banco, só que eu coloquei ali que nem escola, da pessoa mais baixinha para mais alta. Qual que é a altura mediana? A pessoa que está bem no meio dessa fila. Metade da turma é mais baixa do que ela, metade da turma é mais alta. Qual que é esse cara? Eu tenho 100 mil pessoas, então eu vou pegar aqui a linha 50 mil. Essa é a mediana. Pode dar um pouquinho diferente, que ele arredonda, às vezes pegando o vizinho e tal, mas a mediana vai ficar em cima desse valor. Menos 0.03, que aqui tá essa linha que a gente viu, tá praticamente no zero. Essa é a linha amarela. E o que é a caixinha? Pegando essa mesma fila que a gente viu, eu não vou olhar mais para a mediana, para o cara que está no meio, na posição 50% da fila. Aqui à esquerda, eu vou pegar o cara que está no primeiro quarto da fila.
que 25% da base é menor do que ele, é um cara, portanto, mais baixinho do que a mediana, e 75% é maior do que ele. Isso é o que a gente chama de percentil 25. Ou primeiro quartil. A gente põe essa linha aqui do começo da caixa. E ela vai até onde? Até o outro lado. Até o 75. Por que essas duas escolhas, 25 e 75? Parece que chutou qualquer coisa, vomitou qualquer número. É porque qual que é o lance? Dentro dessa caixa, de 25 a 75, qual que é a diferença dele? 50. Quer dizer o quê? 50% da minha base está dentro da minha caixa. Eu tenho aqui a minha mediana, nem sempre ela precisa ficar no meio da caixa, a gente vai ver aqui outros exemplos em que ela fica deslocada, mas em volta da mediana, onde que eu delimito uma região em que 50% das pessoas estão ali dentro. 50% da minha turma tem mais ou menos essa idade, tem mais ou menos essa renda. Isso aqui é como se fosse a região em que, se eu for pegar uma pessoa aleatória, provavelmente ela cai aqui dentro. São as pessoas em que são uma amostra representativa da minha base. Por um lado, eu tenho 25% das pessoas, por outro lado, eu tenho os outros 25%. Então, basicamente, eu dividi as minhas pessoas, os meus clientes, em 4 grupos. As pessoas que têm menor renda, os primeiros 25%, as pessoas que têm renda intermediária, que estão dentro da caixa, e tem menor do que a mediana e maior do que a mediana, e as pessoas que têm alta renda, que estão aqui maior do que a caixa. Mais baixinho, pensando em altura, as mais baixinhas, que têm uma altura mais ou menos intermediária, e que são muito altas. É isso que o meu box plot está falando. E aí, o que é quando eu tenho várias caixinhas aqui? Eu tenho várias variáveis diferentes, por exemplo, a renda das pessoas de São Paulo, a renda das pessoas do Rio, a renda das pessoas do Acre. E eu consigo comparar qual desses estados tem, em média, em mediana, no caso, uma maior renda. Essas rendas se sobrepõem, uma caixinha está dentro da outra. Então aqui, por exemplo, A1 com A2. A 2 é mais larguinha, mas uma está dentro da outra. A mediana das duas é a mesma, mas a 2 é mais espalhada. Eu tenho mais pessoas com valores tanto maiores como menores. A 3, não, a 3 tem uma mediana mais alta. Então, aqui as pessoas, no geral, ganham mais. E a pessoa que menos ganha nesse lugar, ganha mais do que a pessoa que mais ganha nas medianas, olhando para a maior parte da população, do que aqui na 2. Pode ter um cara aqui que ganha aqui em cima, e outro cara aqui ganha aqui embaixinho. Mas é um cara, eles não são representativos. A maior parte das pessoas, 50% das pessoas estão dentro da caixinha. E aqui, no caso, elas não estão se sobrepondo. Então, a maior parte das pessoas, da minha população 3 aqui, estão acima da maior parte das pessoas da minha população 2. 75% está da caixinha para cima. E aqui 75% está da caixinha para baixo. No grosso, em média, elas não estão se sobrepondo. É isso que é o box plot. E o que são esses bigodes? Esses bigodes é o que o pessoal de matemática, de computação e tal, chama de heurística. O que é isso? Aqui dentro tem 50% das pessoas. Para cá tem 25%. Ainda é muita gente. Não dá para falar que é exceção as pessoas que estão aqui para baixo. E eu não tenho mais exatamente um bom critério para definir onde que eu vou fazer esse corte representativo. Para chamar quem está fora de exceção. Então o que eles fazem? Eles dão um chute. Eles vão pegar o tamanho dessa caixinha aqui, essa largura, que eles chamam de IQR, intervalo entre quartil. É o percentil 75 menos o percentil 25. Então vamos pegar essa largura, multiplica por 1,5 e estica para cá. Então é simplesmente isso, esse bigode. É 1,5 vezes essa largura. Tem como colocar outros valores, se fizer mais sentido? Tem. Esse é o padrão que os estatísticos costumam mais usar. E por que ele põe esses bigodes? Porque todo mundo que está mais longe da minha caixinha aqui, do meu primeiro quartil, do que 1,5 o intervalo entre quartis, eu vou chamar de exceções. Essas bolinhas aqui é o que a gente chama de outlier. O que é esse primeiro cara? Tem um cara aqui que tem renda, nessa escala que eu estou colocando aqui, menor do que -4. Beleza.
esse cara existe, mas ele não é representativo da minha população, ele é uma exceção. É um outlier. E tem para os dois lados. Tem tanto pessoas com renda extremamente alta, no caso de renda a gente vai ver, tem outras distribuições que são mais características de renda do que essa, que é bonitinha, simétrica e tal. Mas pensando em renda, a maior parte das pessoas do país ganha ali entre 3 e 5 salários mínimos, vamos supor. Mas tem o Abílio Diniz, que ganha milhões de reais por mês. Você tem o dono do Bradesco, que ganha milhões de reais por mês. Tem um montão de gente que ganha muito, mas são exceções. É a exceção que confirma a regra. Isso é o que a gente chama de outliers. São pessoas que existem na população, mas não são a regra, não são a maioria. E tudo isso que está para fora do bigode é uma forma da gente interpretar que são outliers. Tem outras formas de se detectar outliers também. Essa aqui é só uma visual rápida que a gente tem para enxergar. Todo mundo que está mais distante do primeiro quartil do que um IQR, do que está para além desse bigode. Precisa ficar lembrando exatamente desse número do IQR e tal? Não, não precisa. Se a gente for aqui na documentação, matplotlib boxplot, a gente vê que esse é o padrão. Então a gente vai pegar aqui, esse parâmetro chama whis, de whisker, bigode gato, whisker. E ele põe aqui, o padrão, 1,5. Ele fala aqui, determina quantas vezes esse valor multiplica pelo IQR, pelo intervalo entre quartis, que ele fala aqui no começo, para definir o tamanho do bigode. Esse é o padrão, você pode definir outros. Você pode colocar uma lista para falar, não, quero que o bigode vá até o percentil 5,95. 5, só 5% da base está abaixo desse valor. E 95, só 5% está acima. São outras formas, dependendo do seu problema, algumas coisas podem fazer mais sentido do que outras. O padrão é esse 1,5 que a gente está vendo aqui. Então, o boxplot que a gente está vendo, ele é isso. Ele é uma forma de eu ver rapidamente a minha distribuição sem ter que ver essa curva aqui, sem ter que fazer o histograma. Eu estou vendo ali os principais pontos. Tá? Onde que está o meio da minha distribuição? Onde que está os primeiros 25, 75%? Eu tenho muito outlier, tenho muita gente com valores muito altos, tenho muita gente com valores muito baixos. É uma forma rápida de eu entender mais ou menos como é essa distribuição e as pontas delas. Eu posso comparar distribuições de uma forma muito rápida, como que a gente fez aqui em cima. O 3, o 3 tem uma média muito maior, tem uma mediana muito maior, que é mais parecido com o 4, só que o 4 tem um monte de outlier. É uma distribuição que a gente vai ver ali embaixo, ela chama de distribuição de cauda longa. É o caso da renda. Eu tenho muita gente com rendas super altas, muito além da média, mas que eu ainda consigo chamar de exceções. E aí isso corre lá para valores muito altos. Eu chego se aqui a maior parte das rendas estão na faixa dos 5, eu tenho pessoas com renda de 60, mais de 10 vezes a média da população aqui, a mediana da população. Mas tem alguns cuidados. Então, por exemplo, essa daqui, esse Q5, é um exemplo de uma distribuição dessa, que tem muito outlier, é uma distribuição de cauda longa. Então olha aqui em cima, esse gráfico daqui de cima, isso é o que o pessoal chama de curva normal. É uma das curvas mais famosas e que mais aparecem em teoria de probabilidade, em vários problemas do dia a dia e tal. É muito comum. Olha que interessante, a escala dela está indo aqui de menos 2 a 2. 50% da base está entre menos 1 e 1. Pouco menos até. Deve estar entre 0,6 e... menos 0,6 e mais 0,6. 50% da base. Aqui embaixo, ó que legal. A maior parte da minha população está dentro desse mesmo intervalo. Entre menos 0,6 e mais 0,6 mais ou menos. Mas eu tenho muita gente, ó a quantidade de pontinhos aqui, com valores muito altos. Ela chega aqui até 5 e vai. Vai até mais 10. Do outro lado vai até menos 15. Isso é o que a gente chama de distribuição de cauda longa. A média, o lugar da caixinha, acaba sendo pouco representativo da minha população, porque ela tem muito outlier. O que a gente chamaria normalmente de exceção, não é mais exceção, é muita gente.
E é uma coisa que a gente consegue ver aqui no histograma, no boxplot. Ó, aqui no 4, como tem um monte de pontinho. Não é exatamente o mesmo. O 4 aqui é uma outra distribuição, mas a gente consegue ver, tem um monte de pontinho. Tem um monte de outlier. É uma distribuição de cauda longa. Essa aqui é uma outra distribuição de cauda longa. E tem uns cuidados que a gente tem. Então veja, a gente está tentando descrever a nossa variável aqui a partir do meio dela, da pessoa que fica no meio da fila, e dos quartis, da pessoa que fica no 25% e no 75% da fila. Qual que é o problema? Imagina que eu tenho uma distribuição que ela é assim, ela é bimodal. Então, sei lá, nesse exemplo da renda. Imagina que eu tenho uma cidade muito pequenininha, muito rural, em que a população da cidade é dividida basicamente em dois tipos de pessoas. Aqui, minhas mãos aparecendo. O pessoal que trabalha na roça, que trabalha ali para ganhar um saláriozinho e tal, e o pessoal que é dono de fazenda, dono de latifúndio, ricaço. Existe esse tipo de coisa. É triste, é uma desigualdade muito grande, mas existe esse tipo de coisa. Desigualdades fenomenais em certos lugares. Então aí a gente poderia pensar que a distribuição é uma coisa assim. Esses dados não são reais, tá? Dados de distribuição de renda costumam ter um formato um pouco diferente disso, mas para a gente entender aqui a ideia. A gente tem rendas mais baixas e rendas mais altas, e dois picos com um buraco aqui no meio. Eu não tenho classe média nesse lugar. Eu tenho só pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Olha que interessante. Nesse caso, apesar da gente estar usando a mediana, ela não é muito representativa. Nesse caso, é um dos raros casos, não é muito comum distribuições assim, podem acontecer, mas não são muito comuns, em que o boxplot ele é enganoso pra gente. Quando a gente olha para essa caixinha, a primeira coisa que a gente imagina é isso que a gente viu aqui em cima. Imagina que tem uma curvona aqui, formato mais ou menos de sino, que está aqui no meio, mais ou menos com essa largura da caixa. Tem distribuições, tem formatos tortos, então o boxplot pode enganar a gente nesse sentido. Beleza, a gente pode comparar ali para ter uma ideia só com o boxplot, mas é interessante, em certos casos, se a gente tem um cheiro que isso pode estar acontecendo, fazer também esse histograma. Validar para saber se, olha, a gente está usando um gráfico que faz sentido com os nossos dados. E aí depois a gente parte para o boxplot, porque é mais fácil a gente comparar as pessoas. A gente pode usar também para variáveis discretas. Então aqui, por exemplo, eu peguei uma variável uniforme, imagina que é saída de um dado, tem 20 pontos aqui, então é saída de um D20, aquele dado de RPG de 20 lados que você vai jogando, que os lados são equiprováveis. A gente também consegue usar o boxplot. De novo, nesse caso, a mediana não é tão representativa, mas eu consigo ver onde está a maior parte da população. Nesse tipo de situação, quando a minha distribuição é uniforme, é muito retinha assim, essas regiões costumam ter mais ou menos o mesmo tamanho. Então, do primeiro quartil até a mediana, tem quase o mesmo tamanho, que no caso é um pouquinho maior do que da mediana até o terceiro quartil, do que o P75, que tem quase o mesmo tamanho do que até o extremo, até o valor mais alto que tem da série. Esses whiskers aqui, os bigodes, eles são 1,5 vezes, mas ele limita no maior ponto. Ele não pode ser maior do que o maior ponto da série. Então isso faz, nesse caso de uma distribuição uniforme, as regiões ficarem todas praticamente do mesmo tamanho. E a gente também consegue ter um feeling do que está acontecendo, como é essa distribuição. E eu posso ter distribuições muito assimétricas. Então imagina essa distribuição aqui, em que é muito mais provável eu ter pessoas, vamos supor aqui, baixinhas, ou pessoas de baixa renda, do que pessoas de mais alta renda. E quanto maior a renda, mais improvável isso se torna. Vão caindo as probabilidades. Aí esse boxplot fica assimétrico. Ou um caso aqui, em que a mediana fica bem mais para a esquerda da caixinha do que aqui em cima, quando a gente estava nos gráficos simétricos. Porque a minha distribuição ela é assimétrica. De um lado ela vai até o infinito, do outro ela para ali no zero. E é muito mais provável ter os valores baixos do que os altos. Então ela fica, cada pedacinho vai ficando cada vez maior. E aqui no caso é uma distribuição de cauda longa. Então ela também tem um monte de pontinhos, que nem a gente viu aqui em cima, essa outra. Inclusive essa 4 que a gente estava vendo aqui, com esse monte de pontinho para cima, é essa. Só que aqui está de lado. É uma distribuição que tem uma cauda longa, só que os outliers, as exceções, são só para valores grandes, são só pessoas com renda muito alta.
Renda baixa eu não tenho. Limite em zero. Aqui vamos supor que eu não estou considerando a dívida. A menor renda que alguém pode ter é zero. Isso é o boxplot. Essa é a interpretação que a gente consegue dar para o boxplot. É isso que ele significa. E a gente pode fazer esse gráfico aqui, que a gente não precisa fazer esse monte de distribuição, com uma coisa mais rápida, mais imediata da gente comparar, para ver como essas variáveis são diferentes, de cidades diferentes, pessoas em que eu apliquei uma certa política de preço e pessoas que eu não apliquei, para saber se minha política fez sentido, se eu vendi mais para esse grupo do que para o outro, se eu lucrei mais, ou se pessoas de uma certa idade compram mais o produto do que pessoas de outra idade. Boxplot é uma coisa muito legal. No fundo, a gente está vendo como uma certa variável contínua aqui está mudando em diversas situações, em diversos testes que eu fiz. Pessoas casadas e não casadas. Aqui esse eixo X, eu estou pegando uma variável discreta. Apliquei ou não uma política. É ou não casado. É idoso ou é jovem. E aqui no eixo Y eu ponho uma outra variável que é contínua. E eu consigo ver como essas coisas estão se relacionando. Bom, mas agora vamos para cá para mostrar para vocês como que a gente pode criar esses boxplots. Até agora a gente ficou vendo só em termos de conceito, o que ele significa e tal, mas agora eu vou mostrar para vocês como é rapidinho, como é fácil de fazer esse gráfico. Então aqui no começo do notebook, a gente carrega as bibliotecas de Python. O que é essa biblioteca, esse NumPy SNP? Só que é um monte de funções prontas, são códigos prontos de programação que alguém já fez antes. E que a gente não precisa fazer de novo, já estão prontos. E é por isso que acaba sendo fácil, porque as pessoas já pensaram numa forma prática, rápida, direta de fazer isso pela gente. Então essa NumPy, que é uma biblioteca para trabalhar com vetores, médias, medianas, matrizes. Ela é bem prática, vou mostrar aqui para vocês como usar. Ela não aparece no gráfico, mas ela permite a gente ver aqueles números. Qual que é a mediana, qual que é o primeiro quartil. A segunda que a gente vai importar aqui é o matplotlib.pyplot splt. O que é isso? É uma biblioteca para fazer gráficos. E aqui esse final que eu dou SNP, SPLT, é simplesmente um outro nominho que eu estou dando para elas, para ficar mais fácil de eu encontrar as funções delas. E a última é a nossa biblioteca de tabelas, que essa a gente usa quase sempre. Porque a gente sempre tem que ler dados de algum lugar, a gente sempre tem que ler uma tabela. Ela chama Pandas, essa biblioteca de tabelas. E aqui eu vou carregar uns dados, deixa eu só gerar eles aqui rapidinho. Eu vou ler uns dados de uma tabela que tem dados de uma série de clientes e vai ter a idade deles e o país deles. Então, quer ver? Eu vou colocar esses dados dentro de uma caixinha, de uma variável chamada df, que é um nome comum para se dar para tabelas, dentro do Python. E eu vou chamar aqui pandas.readCSV. CSV é um arquivo Excel, que eu vou ler aqui meus dados, boxplot.csv. E para eu ver o que está dentro desse df, eu escrevo ele aqui na última linha da minha célula, aqui do meu código. E ele mostra pra gente. Então aqui tem essa coluna unnamed 0, que isso aqui é só um índice, não significa nada. Acabou caindo aqui por engano, é comum vocês verem os dados, o pessoal gera por engano essa coluna. E aí tem o país das pessoas, tem aqui franceses, espanhóis e alemães. Isso são todos os países que tem nessa base. A gente até pode verificar aqui, df.país.unique. Ele põe quais valores únicos, quais são os países que existem na base. E tem a idade. Então suponha que isso aqui é uma loja, que ela tem filiais nesses 3 países, e ela está suspeitando que num país ela é mais promissora para pessoas mais velhas do que em outro país. E ele quer uma visualização, um gráfico rápido, para ele entender o que está acontecendo, para entender se isso é verdade. Então como que a gente pode fazer? Tão simples quanto df é a nossa tabela aqui, eu vou chamar df.boxplot, e eu falo qual coluna que eu quero no eixo y. É a minha idade. E qual que eu quero no eixo X, que eu chamo aqui de by. País. Tá aqui o boxplot, ó. Aí ó, que legal. Não tem muita diferença entre os países. Parece que na Alemanha as pessoas tendem a ser um pouquinho mais velhas do que na França e na Espanha, mas a maior parte da população é parecida
nesses 3 países. Então a hipótese que o dono dessa loja levantou aqui, eu acho que tem muito mais velho comprando nas minhas lojas da Alemanha do que na França, muito mais idosos. Aparentemente não significa nada. Foi coisa que o gerente de uma loja falou, sentiu ali um dia, mas não é o que a gente vê nos dados. É um gráfico que a gente já conseguiu de imediato validar e entender essa hipótese. Mas Rafinha, o gráfico aqui ficou muito pequenininho, ficou muito feio e tal. Como que eu faço para colocar isso num gráfico maior? Aí a gente usa a nossa outra biblioteca, a Matplotlib. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou criar aqui plt.figure, que eu vou delimitar a região que eu vou colocar o meu gráfico. E eu posso colocar aqui o tamanho dela. Eu recomendo para vocês 15,5 porque ele vai ocupar todo esse espaço aqui embaixo. Vocês vão ver. Se eu executar isso aqui, vocês vão ver que ele não faz nada, porque eu não, de fato, coloquei nada. Ele não criou essa figura. Ele criou a região, mas como eu não coloquei nada, ele não mostra. Aí eu vou criar um eixo. O que é um eixo? Esse quadrado que eu estou colocando aqui. Estou colocando esse quadrado e a minha figura vai ali dentro. Vou chamar aqui plt.subplot, eu tenho que colocar 1, 1, 1. O que é isso? Porque eu vou fazer uma figura que tem um gráfico, um único gráfico. Isso aqui é uma linha, uma coluna, um gráfico, o primeiro gráfico. Não se preocupa com isso agora. Mais pra frente, em outras aulas de visualização, a gente vai mostrar como a gente pode usar isso de formas mais interessantes. Por enquanto, a gente está só criando essa região aqui no meio. E aí, aqui em cima no nosso boxplot, eu falo, faça essa figura e coloque ela dentro deste eixo, AX igual a AX. Ele faz a figura mais compridona. Isso a gente está usando uma função pronta da tabela, que é do Pandas, que é esse boxplot. Ele está colocando aqui dentro da minha figura. Eu tenho como fazer isso também pelo Matplotlib, se você preferir. Como que a gente faz isso? Aí dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou ter que separar em 3 listas de números. Vou ter que separar só a lista das idades dos franceses. França. Como que eu faço isso? df.lock. O que esse ponto .lock vai fazer? Vá na minha tabela, escolha algumas linhas. Você vai me voltar só algumas linhas dessa tabela. Quais linhas? As linhas em que o país é igual à França. Ó que legal. Aí me voltou uma tabela, e nessa tabela todo mundo é francês. Tenho só 5.000 pessoas. Na original aqui, eu tinha 10.000 pessoas, aqui eu tenho só 5.000. 5.000 pessoas da base são franceses. Mas eu quero só as idades, não quero a tabela inteira. Então eu ponho aqui ponto idade. Aí me voltou só a coluna de idades. E eu vou fazer isso para todos os países. Então vou fazer aqui para Alemanha, Germany, e eu vou fazer para Espanha, Spain. E aí como que eu faço? Vou fazer a figura que nem lá em cima, para ficar uma figura bem grandona, bem bonita. Aqui, como eu vou usar tudo do Matplotlib, eu não preciso criar esse eixo. Ele já cria sozinho para mim. Aqui eu só tive que criar e colocar porque eu estava usando o Pandas, que é uma outra biblioteca, ele não consegue conversar tão bem. Aqui, como é direto no Matplotlib, eu posso ir direto plt.boxplot. Uma outra função, tem o mesmo nome, mas é outra função, porque aqui eu chamei dentro da tabela. Aqui eu estou chamando dentro do Matplotlib. É uma outra função que tem o mesmo nome. Eu quero fazer um boxplot do quê? Das minhas idades. França, vai ser um boxplot. Se eu só colocar aqui, ele gera um, mas eu quero colocar todos. Eu vou separando aqui, eu coloquei entre cochetinhos. Isso aqui é uma lista, eu estou colocando um do lado do outro. Eu ponho também, então, idades Alemanha e idades Espanha. Aqui ele põe esse monte de coisa para a gente não mostrar, a gente pode botar só um ponto e vírgula no final. Aí, ó que legal. Gerou essa mesma figura daqui de cima. As cores um pouquinho diferentes, aqui ele põe grade, porque é o que eu falei para vocês. É uma outra função com o mesmo nome. Por debaixo dos panos ele está fazendo a mesma coisa, mas aqui ele já, no Pandas, quando eu chamo de dentro da tabela, ele já dá uma decoradinha para ficar um pouco mais bonitinho.
já escreve aqui os países e tal. No Matplotlib não põe nada, põe 1, 2 e 3. É mais grosseiro. Qual que eu devo usar? A que você quiser, como você se sentir mais confortável. O Matplotlib, muita gente está acostumada a usar ele. Eu sou uma pessoa muito acostumada a usar o Matplotlib e eu consigo customizar muito esse gráfico para deixar do jeito que eu quero. Escrever aqui o que eu quiser, aumentar o tamanho de fonte, colocar um outro gráfico aqui atrás que passa por cima deles, que nem eu mostrei aqui para vocês. Aqui, ó, que eu fiz o histograma e aqui em cima coloquei o boxplot de lado. Isso aqui eu fiz tudo usando o Matplotlib, até tem a função aqui, se alguém quiser pausar, copiar essa função e tal. Ela está feita toda no Matplotlib. Porque eu sou mais acostumado com o Matplotlib, eu consigo customizar melhor para fazer um gráfico complexo. Mas, eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso ver rapidinho. Aí, ó, isso aqui com uma linha você faz. 1, 2, eu quero essa coluna contra essa, tá pronto o gráfico. Então eu consigo fazer uma visualização muito mais rápida para eu ter um cheiro, validar uma hipótese, descartar uma hipótese. Muito mais direto. Quais outros usos que eu poderia fazer? Será que as pessoas que compram o meu produto têm idades um pouco diferentes do que as pessoas que não compram? Vamos ver? Deixa eu gerar essa outra tabela aqui para vocês. Vamos gerar ela aqui rapidinho. Já ponho aqui. Comprou. Vai chamar boxplot 2. Vamos ver ela agora? Vamos carregar aqui embaixo. Boxplot 2.csv. Aí, ó, tem as pessoas que compraram e eu tenho de nova idade. Será que as pessoas que compram têm idades diferentes do que as pessoas que não compram? Vamos ver? df.boxplot colon, meu eixo Y é a minha idade, e o by, o meu eixo X, por cada possível valor aqui dessa outra variável, por isso que é by, a tradução de by do inglês para o português é por, para cada um, é o comprou. E aí, olha que legal, as pessoas que não compram têm uma distribuição muito mais espalhada de idades. Enquanto as pessoas que compram, em geral, são mais velhas, isso é mais preciso. Eu não tenho pessoas muito, muito, muito velhas que compram. Muito, muito idosas. Desculpa, eu tô falando velhas, isso é falta de educação, desculpa. Idosas. E a maior parte das pessoas que compram, ó, as caixinhas quase não se sobrepõem. Tem uma idade mais avançada do que as pessoas que não compram. Eu tenho um público muito mais voltado a pessoas adultas para idosas do que pessoas jovens, descoladas, digitalizadas e tal. Aparentemente é uma característica da minha empresa, que a gente conseguiu validar aqui, visualizar, ou pelo menos ter um cheiro de que pode ser que isso signifique algo sobre o meu produto, com um gráfico, rapidinho. É por isso que é uma coisa que é tão utilizada, porque a gente consegue ver rápido, comparar um monte de coisa ao mesmo tempo e ter um cheiro de como as coisas estão se comportando. A aula de hoje era isso. Quis mostrar para vocês esse gráfico de boxplot, que é muito comum. Quem trabalha em empresa eventualmente vai acabar vendo alguém fazendo estudo com boxplot e tal. Agora está muito mais fácil de vocês entenderem o que as pessoas fizeram e que tipo de informação vocês conseguem tirar disso. Em outras aulas a gente vai ver ainda como usar isso dentro de modelos. Quais outras aplicações a gente consegue ter desse gráfico, mas hoje eu quero passar para vocês, quero que vocês lembrem, tatuem no hipocampo de vocês, tatuem no cérebro, mas vocês vão dormir e vão lembrar. Boxplot, o que é? É mediana, primeiro quartil, terceiro quartil. 50% das pessoas estão aqui dentro dessa caixinha. É isso que eu quero que vocês lembrem, tenho certeza que vocês vão lembrar agora. Valeu, gente. Quem não tiver inscrito no canal, aperta aí o subscribe, clica no sininho para não perder notificação. A gente põe vídeo novo aqui de ciência de dados toda semana, às vezes quase todo dia a gente põe videozinhos mais curtos, de vez em quando a gente põe esses vídeos mais longos com um tema mais complexo, mais avançado. A gente põe esse conteúdo também lá no Facebook e no Instagram, então se você quiser segue lá, é Rafinha dos Dados, o nome das páginas tanto do Facebook e do Instagram, como aqui no YouTube. Espero que vocês gostem. E é isso. Falou, gente. Obrigado e
Espero que vocês tenham gostado.